Moisés escreveu, o último, eu gostaria de tirar 5 minutos de oração. E você fica como quiser. Você pode ficar sentado, você pode se levantar, você pode se ajoelhar, mas eu gostaria que a gente orasse por 5 minutos. Tá bom? Vamos tirar esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, te agradecendo porque os louvores entoados ao Senhor é algo sagrado, é algo muito importante. E nós somos felizes por poder ter essa oportunidade, por poder ter a saúde de estar aqui e usar os nossos lábios para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, que essas oportunidades sejam cada vez mais constantes e que nós possamos valorizar cada vez mais esses momentos. Porque a nossa vida sem o Senhor, ela não tem sentido, ela não tem propósito. Porque estar aos pés de Jesus é estar no caminho certo, é ter certeza. As pessoas desse mundo hoje em dia estão caminhando atrás de certezas, atrás de decisões certas. E nós temos a ciência de que o Senhor mesmo disse que a tua vontade é boa, agradável e é perfeita. Andar com Jesus é saber a direção que nós devemos seguir. Andar com Jesus é entender que nem sempre vai ser fácil, mas vai ser possível, porque como foi lido a princípio, o Senhor nos chama quando o fardo está pesado sobre as nossas costas. E o Senhor diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e tomem de mim o meu fardo que é leve e suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E é assim que nós queremos fazer. Queremos chegar na Tua presença, Senhor Deus, e ouvir a Tua voz, como naquele dia os discípulos ouviram quando o Senhor disse a eles: não temam, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai esconder as grandes coisas dos sábios e dos cultos e revelar para os pequenos. Podemos nós que estamos aqui não sermos os mais sábios, nem os mais inteligentes, mas uma coisa nós queremos um coração quebrantado diante do Senhor. E a sua palavra nos diz que um coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza. O Senhor conhece a luta que cada um que está aqui tem passado, e o meu pedido é que a graça do Senhor seja derramada nessa hora, para que assim como o apóstolo Paulo disse, que a graça do Senhor derramada o fazia forte no momento da fraqueza, e por isso ele se alegraria ainda mais, porque ele sabia que quando ele estava fraco, aí é que Deus o fazia forte. Nós nos lembramos do profeta Joel, e o Senhor diz: diga ao fraco, eles são fortes. Pai, nós somos fracos porque o nosso corpo humano, ele é tão frágil, a nossa mente é frágil, o nosso coração é frágil. Podemos estar aqui hoje feridos emocionalmente, sentimentalmente, podemos estar com problemas financeiros, podemos estar com problemas espirituais, ó Deus, e uma coisa é certa: o Senhor pode nos visitar e nos abençoar no íntimo. Aquilo que ninguém pode fazer por nós, o Senhor pode fazer. E é por isso que nós entramos em oração nesse dia pedindo: ajude-nos a orar ao Senhor antes de fazer qualquer coisa, e a voltar a acreditar que a oração tem poder. Porque quando nós elevamos, ó Deus, o nosso coração ao Senhor, o Senhor nos ouve. E o Senhor continua sendo aquele que nos abençoa de uma forma sobrenatural. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Eu Te glorifico, Deus, eu Te exalto. Glória seja dada ao Teu nome. Maravilhoso Deus, exaltado seja o Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela regeneração da alma. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos espirituais que o Senhor já liberou nas regiões celestiais. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já venceu a batalha. E hoje nós podemos, ó Deus, ter a ciência de que a morte não vai mais nos causar medo, o pecado também não, o inferno também não, nem o diabo.
porque o Senhor mesmo disse que agora tem a chave da morte e do inferno na palma da tua mão. É o Senhor quem determina o início, é o Senhor quem determina o fim. E nós queremos somente confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso médico superior, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é aquele que nós olhamos, é o mais belo entre todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado, que esse culto de hoje possa trazer ao nosso coração paz, para que por meio dessa paz a sabedoria venha sobre as nossas mentes e corações. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós falhamos e nós devemos nos arrepender diante do Senhor. Por isso te pedimos, perdoa-nos pelos pecados que cometemos e pelos pecados que nós cometemos sem saber que estávamos cometendo. Ajuda-nos a ter maior discernimento espiritual. Essa é a minha oração. Continua falando conosco como o Senhor já tem falado desde o começo desse culto. Que a nossa mente, o nosso espírito e coração estejam voltados para a pregação da palavra nessa hora. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você tem a sua Bíblia, por favor, capítulo 30 de Deuteronômio. Capítulo 30 de Deuteronômio. Foi Moisés quem escreveu esse livro. Moisés escreveu 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros são chamados de Pentateuco, certo? E esse livro que ele escreve, de Deuteronômio, o último, é um livro que ele relembra as leis que o Senhor deu para o povo, para ele. Então, existe uma decisão que a gente precisa tomar, principalmente quando a gente se depara com um texto tão forte como esse. É lá a partir do versículo 17, capítulo 30, verso 17. Nós precisamos tomar uma decisão. E diz assim o texto: se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, preste bem atenção nesse texto, eu tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu apresentarei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Pois bem, foi Moisés que escreveu esse livro. Nesse momento, Moisés ele tem 120 anos de idade. Já tem 40 anos que ele tinha guiado o povo pelo deserto. E ele já está a ponto de ser sucedido ou de passar a sua liderança para Josué, porque ele não vai entrar na terra prometida. O Senhor não quis que assim acontecesse. E antes, então, um pouco antes dele morrer, ele morre num monte chamado Nebo, que ele tem a oportunidade de subir esse monte, e em cima desse monte ele consegue ver a cidade que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Desde que eles saíram do Egito, eles estão 40 anos peregrinando para chegar até essa terra, que é a terra prometida, que Deus tinha prometido lá para Abraão, Isaac, Jacó, uma terra que manava leite e mel, uma terra que fosse maravilhosa e abençoada. Então, ele vai escrever o livro de Deuteronômio, relembrando o povo, tudo que eles passaram, relembrando tudo que eles devem fazer, tudo que eles não devem fazer, e ele deixa então escrito isso. Eu vou já no final do livro, então, no capítulo 30, porque
Moisés, sendo usado por Deus, sendo boca de Deus, ele vira para o povo de Israel, dizendo que, o próprio Deus dizendo através dele, que ele tomava o céu e a terra e colocava como testemunho, né? O próprio Deus jurando pelo céu e pela terra, de que ele estava apresentando um caminho de bênção, um caminho de maldição para o povo, um caminho de vida e um caminho de morte. E o Deus ainda dá um conselho dizendo: escolhe o caminho da vida para que assim vocês possam viver. Isso é muito interessante porque Deus, ele é o Senhor, e sempre que Deus prometeu boas coisas para o povo e eles foram obedientes, Deus os abençoou. Mas no final da trajetória de Moisés, 40 anos depois desse povo estar ouvindo a palavra, o Senhor ainda tem que dizer: olha, tem caminho de bênção e de maldição, tem caminho de vida e morte, escolhe o caminho da vida. Isso é chocante, porque por que Deus precisa falar isso depois de tanto tempo andando com o povo, tanto tempo Moisés sendo usado por Deus, e Deus ainda tem que dizer para eles: eu aconselho vocês a entrar no caminho da vida. Bom, aqui começa então a nossa mensagem e a pregação. Por favor, preste atenção. Olha, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é verdade, e ela é a coisa mais maravilhosa que existe. Mas o coração de um ser humano, quando ainda não foi regenerado, não foi tocado pelo Espírito Santo, não consegue enxergar que a palavra de Deus é a coisa mais linda que existe nesse mundo. E um coração, então, que não consegue enxergar que a palavra de Deus é a coisa mais linda, que tem os melhores conselhos, essa pessoa, ela literalmente se entrega para caminhos de maldição de uma forma espontânea, com um sorriso no rosto e com largas passadas nessa direção. Então, deixa eu te dizer uma coisa: nós, como diz a Bíblia, nascemos em pecado, e a tendência do nosso coração é sempre nos puxar para o lado do pecado. E o que é o pecado? A palavra pecado, a gente traduz ela como errar o alvo. Deus tem um alvo para a nossa vida em cada área da nossa história, e o pecado é errar o alvo. A nossa tendência, então, é seguir o caminho que erra o alvo. E o pecado, ele sempre tem uma conotação de ser algo muito bom, mas muito atraente a princípio, e a gente entra por ele continua atraente, e essa atraência vai diminuindo, até o ponto de começar a nos matar e nos ferir. É por isso que Jesus disse assim: existe o caminho largo, a porta larga, o caminho da porta estreita. E ele vai dizer que o caminho da porta larga são muitos que entram por lá. Porque o caminho da porta larga é um caminho cheio de atrações para os olhos, para a vida. É como João escreve, sabe o que João escreve? João diz assim, em 1 João, capítulo 5, ele vai dizer que no mundo só existe 3 coisas: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Tudo aquilo que tem a ver com o pecado vai tentar te puxar ou pela cobiça da carne. O que é a carne? É o nosso coração e os nossos desejos egoístas, ok? Esses desejos egoístas Paulo citou em Gálatas capítulo 5, onde ele vai falar, por exemplo, sobre invejas, ciúmes. Muita gente gosta de viver por isso. Tem gente que é impulsionada a viver por inveja e ciúme. Se não tiver uma inveja, um ciúme, uma briga, a pessoa não se sente motivada a viver. E lá ele vai falar, então, guerras, porfias, mentiras, né? A pessoa conseguir passar por cima da outra. Então, a cobiça da carne é isso, é dar vazão a esses desejos maus do coração. E esses desejos brotam dentro de nós todos os dias. Todos os dias, ainda que o seu coração já seja regenerado, Jesus diz que isso nasce dentro de nós dia após dia. Martim Lutero disse que quando ele batizou, pensou que ia acabar isso dentro do coração dele, mas ele percebeu que o quê? Que o velho homem, ou esse coração, sabe nadar, entendeu? Ele sabe nadar, mesmo depois de ter sido batizado, ele ainda vai ter estes desejos. Então esses desejos são perigosos. E a cobiça dos olhos, certo? E a ostentação
por bens. Então, tudo o que vai tentar nos puxar na direção do pecado, que é por isso que Deus vai dizer, escolhe o caminho da vida, eu estou dando um conselho para vocês, esse é o caminho da bênção, sempre vai ser um caminho que no primeiro momento os seus olhos não vão se atrair muito por isso, certo? O seu coração não vai palpitar com adrenalina positiva no princípio, ok? E você não vai ganhar nada que te faça ter uma ostentação a princípio. Ostentação é tudo aquilo que você tem só para mostrar para os outros. Não tem uma utilidade verdadeira, certo? Na verdade é algo só para mostrar para as pessoas. Eu vi essa semana até um homem que ganha muito dinheiro na área do fisiculturismo, e os caras perguntaram para ele, né, o que ele gasta o dinheiro dele, porque é uma área de muita vaidade, a maioria dessas pessoas gasta muito dinheiro, tanto com anabolizante, carro e tudo que é de ostentação nesse sentido, né? E ele disse que não usava nada disso, né? Na verdade ele estava com colar, ele disse que ganhou o colar e o resto ele usava tudo para ajudar, comprar uma casa para a mãe, comprou uma casa para cada irmão, ajudava os primos, né? E comprou uma casa para ele, para a esposa dele. Bom, isso é você entender que você está saindo do caminho de ostentação, porque a maioria das pessoas, a gente vê por aí, né? O Brasil principalmente é um país que mostra isso para nós todos os dias. Um jogador de futebol, quando começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Comprar um carro, né? Comprar um carro com um valor muito alto e fazer muitas coisas que não são prioridades no conceito de si mesmo, de evoluir como pessoa, de ajudar a família. Por exemplo, só para citar isso para vocês, você sabia que os jogadores de futebol europeu, estou falando só do primeiro escalão, tá? Jogadores que jogam nos maiores times, que recebem os maiores salários, estou falando de pessoas que ganham acima de 1 milhão de euros por mês, ok? Mas que são da Europa, nasceram na Europa, foram criados em clubes de futebol que os ensinaram não só a jogar futebol, mas também a enxergar a vida. A maioria desses jogadores, eles chegam no profissional, quando são muito bons, 17, 18 anos. A maioria deles, quando tem 22, 23 anos, eles já são formados, você acredita? Eles mesmo jogando futebol, eles fazem faculdade. E eles o quê? Crescem nessa área. Muitos jogadores de futebol que estão em atividade hoje em dia, eles já são muito ricos em outras áreas que eles investem de forma paralela e de uma forma certa. Não estou falando igual jogador aqui do Brasil que vai investir dinheiro nessas porcarias aí, desses jogos, Blaze, essas coisas que tudo complicado, tudo, na hora que cair, vai cair tudo esses jogos que tem aí de apostas, né? Igual você vê um jogador brasileiro que ganha 2 milhões de reais por mês, por causa de 10 mil reais, pegaram as ligações dele lá, as mensagens de WhatsApp, o cara vai cair, pode ser banido do futebol por causa de 10 mil reais por mês, sendo que o cara ganha 2 milhões. Cabeça pequena, o cara não sabe nem falar direito, não preocupa em aprender. Você vê jogador brasileiro, vai jogar fora do país, fica 5 anos jogando, por exemplo, na Espanha, que é uma língua mais próxima que a nossa, o cara não aprende a falar espanhol. Vem os caras para cá, da Inglaterra, os caras 1 ano e meio depois já estão falando português. Tudo isso por quê? Porque existe uma forma, uma mentalidade, certo? Diferente. E é isso que a Bíblia nos ensina. Uma mentalidade diferente. Foi o que Moisés repassou para o povo e é o que ele está repassando aqui no capítulo 30, né? Recitando tudo que Deus tinha feito. E é isso que acontece. Desde que eles saíram da escravidão no Egito, Deus, ele quer realmente reprogramar, certo? O coração e a mente dessas pessoas. Literalmente é uma reprogramação mental, certo? E uma reprogramação emocional, para eles pararem de viver por desejos egoístas, por desejos de ostentação, por desejos fracos, para viverem por desejos que são
mais sólidos, que no caso são os desejos, né, referentes aos de Deus. Então, só essa questão aí de jogador aí, você já sabe, né? Vou citar uma coisa que às vezes dói no coração de algumas pessoas, mas Goiânia é a capital do Brasil da ostentação, não é? Das pessoas que gostam de pegar carros, né, que tem marca simplesmente para ficar dando voltinha por aí e tal, para as pessoas verem. Isso é uma ostentação, é pouco. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter um carro, pode ter, mas às vezes, certo, a significância de ter aquele carro, ela é vazia. Ela é como isso que eu estou dizendo, é fútil. Às vezes, poderia ser investido de outra forma para que houvesse um enriquecimento maior do relacionamento, se a pessoa é casada, ou de uma formação melhor, né, se aperfeiçoar ainda mais na sua área profissional, mas não, muitos perdem tempo, não é? Infelizmente, uma coisa também que eu preciso dizer, tudo que eu estou dizendo para vocês são aplicações práticas, ok? Não estou fugindo do texto, estou pegando o texto e mostrando como ele se aplica na nossa vida nos dias de hoje. Quantas mulheres extremamente capacitadas, preparadas, certo, para desenvolverem as suas vidas, para crescerem profissionalmente, elas estão simplesmente presas em vidas sentimentais que não vão para frente. Porque os caras, eles ficam o quê? Sempre, né, dando corda, parece peixe quando está pescado, né? Quando o peixe pegou o anzol, não adianta, tá? O peixe ele pode até achar que ele vai mais longe, e o pescador deixa ele ir, mas depois ele puxa, né? Quando o peixe é muito grande, no caso, quando, né, você é uma pessoa, você é uma mulher muito especial, a forma como um homem vai usar você não é te puxando rápido demais, é sempre te dando uma linha, depois puxa um pouco, te dá outra linha, e a vida não vai para frente. Por quê? Porque fica essa amarração emocional. Olha, eu vou te dizer uma coisa, isso hoje em dia é dado, estudado, científico, né? As pessoas que mais prosperam financeiramente são pessoas que são casadas e vivem em casamentos equilibrados. Sabiam disso? Isso é verdade. Pessoas prosperam quando estão com casamentos equilibrados, porque isso traz a essas pessoas, então, uma estabilidade emocional, né? Se a gente estiver falando de espiritualidade, então, você nem conta. Se uma pessoa crê no Senhor Jesus e a sua casa também crê, essa estabilidade que é dada por Deus, que você recebe, leva você no maior potencial que você tem, sabe? Então, assim, nós deveríamos tomar a decisão. É por isso que a gente fez questão de colocar lá na internet, qual é a sua decisão? Sabe? Porque é o que eu estou dizendo. No começo, tomar a decisão pela bênção, tomar a decisão pela vida, você não vai ver nada de atraente, certo? Você só vai ver coisas difíceis. É o que eu estou dizendo, sabe? Toda pessoa que chega em algum lugar de verdade e se estabiliza, são pessoas que fazem coisas que são trabalhos árduos, renúncia, tá? Usando o exemplo de jogador de futebol, de novo, por que você já viu que os jogadores de futebol aqui no Brasil tudo aposenta na faixa dos 32, 33 anos? O Ronaldo, tudo bem, machucou muitas vezes, mas aposentou com 33 anos. O Neymar, vocês estão vendo aí, não dá conta de jogar mais. Toda hora que vai voltar, machuca. Por quê? Porque está todo descompensado. Antes ele ia para as festas, né, ficava sem dormir e tudo mais, tinha 20 anos, o corpo recupera. Agora o cara tem 33. Não é a mesma coisa, né? Você vai pegar outros jogadores, igual o Ronaldinho Gaúcho, mesma coisa também, aposentou com 33 para 34, sabe? E você vê que isso tudo é uma questão de mentalidade. São pessoas que até depois da casa dos 30 anos, a vida deles é pautada muito mais, certo, numa vida de farra do que numa vida que é concentrada. Você pega jogadores europeus aí que na verdade deveriam ser, e graças a Deus por serem, né, assim, um espelho para as crianças, igual você pegar o Cristiano Ronaldo, a sua dedicação, né, isso é maravilhoso. Você vê um cara que tem 40 anos, que joga no mais alto nível, mas que cuida do seu próprio corpo desde os 16 anos.
Por quê? Porque ele tem uma profissão, ele tem uma carreira e ele quer levar aquilo o máximo que ele pode. Entende? Agora eu te pergunto, você acha que esse cara, certo, não passou por um monte de momentos em que estava todo mundo festejando, todo mundo em lugares populares, onde estavam famosos, de Hollywood, junto com os jogadores, e esse cara não se abdicou desses momentos para estar cuidando de si mesmo? Com certeza sim. Então, o que Deus diz é uma questão de escolha. E nessas escolhas Deus não mexe, tá? Então, Deus não mexe em escolhas que nós temos que fazer. E o texto está sendo bem claro. Escolhe o caminho da bênção. Olha, quando Jesus diz, entrem pelo caminho estreito, ele está falando sobre um caminho que a princípio você vai entrar e naquele momento vai parecer que você está perdendo glamour, que você está perdendo relevância, que você está perdendo autonomia, que você está perdendo as suas características próprias. Vai parecer que você está sendo descaracterizado, porque o caminho estreito, ele é um caminho onde você vai ter que se humilhar diante de Jesus. É um caminho que você então vai, certo, priorizar as coisas de Deus e não as coisas desse mundo. Você então vai colocar os seus olhos nas coisas que são mais duradouras, em vez de colocar os seus olhos nas coisas que são passageiras. E isso não é bom no começo. Então, escuta o que eu estou te dizendo aqui. Você pediu para Deus falar com você? Deus está falando com você nessa mensagem hoje. O que eu e você devemos fazer para que a nossa vida comece a dar certo na vida espiritual, na vida sentimental, na vida profissional precisamos começar a tomar decisões certas. Não adianta orar e pedir, Deus faz um milagre na minha vida, se eu não estiver tomando as decisões certas nessa direção. Não adianta a gente terminar o culto e fazer uma oração ali dentro da sala e pedir para que Deus abençoe se você não andar nessa mesma direção. Por isso o Senhor diz, eu coloco os céus e a terra como testemunho de que existe um caminho de bênção e um caminho de maldição, de vida e de morte. Ele diz, e vos dou um conselho, escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho da vida, escolhe romper esse relacionamento que só te puxa para trás, escolhe romper esse estilo de vida que você sabe que não vai durar muito tempo, que não é favorável para o seu crescimento, sabe? Olha, assim, uma das coisas que mais tem me deixado triste nesses últimos tempos é isso que eu acabei de citar. O número de mulheres que estão presas, certo, emocionalmente e que por isso estão com a vida profissional amarradas, que não eram para estar, certo, profissionalmente mal, era para estar bem, mas estão passando por situações onde estão sendo manipuladas. Certo? Porque é isso que homens cafajestes têm a habilidade de fazer, manipular os sentimentos. Como eu disse, puxar, largar, puxar, largar, puxar, largar. Isso tem que acabar, sabe? Uma coisa que não existe, não deve existir na vida de um ser humano que crê em Deus, certo? Que está solteiro e que sonha casar, ou que não sonha em casar e quer ficar sozinho a vida inteira, não importa o que você desejar, Deus está contigo nessas duas decisões que você quiser, mas o que não pode existir na nossa vida é uma coisa chamada flashback, porque uma pessoa quando ela termina com a outra, mas depois ela volta para aqueles momentos de flashback, onde um vai e pega o outro, aí passa um tempo, o outro pega de novo, é um trem que não acaba nunca, certo? É um trem que só arrebenta as pessoas. Uma das coisas que eu mais tenho alegria de ter aprendido desde que eu era adolescente é que nos relacionamentos que eu tive, quando eu disse assim, acabou, nunca mais eu tive nada, nenhum tipo de conversa, nenhuma tentativa de fazer uma amizade com pessoa que me relacionei. E isso foi uma bênção para a minha vida, porque quando fiz isso, tomar decisões de verdade, Deus só abençoa. Deus só abençoa. Deus abençoa decisões, gente. Se a gente entendesse como Deus abençoa decisões, você veria como a sua vida, deslancharia. Você falar, olha, eu vou fazer isso aqui, começar a fazer, aí você começa a ver Deus atrás de você fazer um milagre. Sabe? Deus faz coisas maravilhosas. Deus assim é muito bom.
A gente estava orando aqui, eu não estou orando aqui, porque é uma igreja, é por isso que tem oração. É porque Deus responde mesmo. Eu dou um testemunho assim, bem básico, bem raso, sabe? Eu fiz cirurgia, né? Eu acho que todo mundo sabe. E aí eu já emagreci mais ou menos 100 quilos. Já tive que mandar apertar as calças já umas 4 vezes. Umas calças já estavam velhas, sabe? Um trem assim, toda hora tem que levar na mulher. A mulher já não aguenta mais apertar essas calças, fala que não tem jeito, porque na cintura de um tamanho, na perna é de outro, uma lasqueira só. Eu, meu Deus do céu, tem misericórdia num trem desse, né? Aí fui lá com a Angélica numa loja de gordo lá em Campinas, né? Porque tem que ser real, né? Ainda tô gordo. Aí a gente foi lá e eu tinha uma camiseta que ela tinha comprado para mim, mas não gostei. Fui lá trocar e peguei uma calça jeans. Beleza. Aí, daqui uns dias aí, eu vou ter que celebrar um casamento e tava sem uma calça social preta. Só que eu falei para ela, amor, a gente não pode gastar agora, né? Tá fazendo muitas coisas, a gente tá grávida, a gente fazer muitas coisas mesmo, né? Só essa vacina aí de bronquiolite, R$ 1.700, uma loucura que esse povo faz, né? E aí ela falou, mas você precisa comprar. Eu falei, então vamos comprar. Diante de Deus, que é testemunha, ela foi lá na loja, pegou, comprou. Eu dentro do meu celular, fui lá e recebi uma mensagem de um irmão, ele foi lá e me mandou um comprovante. Ele tinha feito um depósito para mim de R$ 175. A calça foi exatamente R$ 175. A Angélica entrou no carro e falei para ela, olha aqui, o irmão não sabe de nada, não sabe nem o que está acontecendo e olha como que Deus está usando ele. Sabe? Porque realmente não dava na hora, tá? Sabe? Não dava para a gente comprar muita coisa que a gente está fazendo. Então, Deus é bom. Quando a gente realmente está no caminho dele, a gente precisa de alguma coisa, Deus responde, Deus abençoa, Deus faz milagre. Então, a gente entrar na reta final sobre essa questão de decisão. Tome decisões fortes, porque Jesus disse assim que o seu sim deve ser um sim, e o seu não tem que ser um não. Porque se você ficar no meio dessas duas coisas, uma hora sim, uma hora não, a Bíblia diz que o diabo entra no meio. E quando o diabo entra no meio, ele começa a botar um monte de coisas, e aí você vai ver tudo começar a bagunçar. Aí por isso que muita gente não entende, fala assim, poxa, mas a coisa estava caminhando tanto, parecia tanto que era de Deus, que Deus estava fluindo, agora bagunçou por quê? Porque a decisão começou a se tornar frouxa, entendeu? Então nós precisamos ser firmes nas coisas que nós decidimos para as nossas vidas, tá? Entrar em oração e falar, Senhor, é isso aqui. Às vezes você pode nem estar com força para fazer isso, mas é orar, Senhor, me dá força, porque é esse aqui o caminho que eu tenho que tomar, então eu preciso de força para tomar essa decisão e seguir. Porque você vê também que Jesus falando com João, em Apocalipse, ele disse assim, seja frio ou quente, porque o morno eu vomito da minha boca. Olha para você ver como isso é sério. Ser frio ali era uma representação de você não querer Deus. Sabe? Vive a sua vida por aí. A Bíblia diz que quem não é filho de Deus, Deus entrega. A pessoa faz o que ela quiser, vive do jeito que quiser. Faz o que você bem entender, né? Tenha 1 milhão de homens, 1 milhão de mulheres, use droga, faça o que você quiser da sua vida. Você é frio. O Senhor te deixou lá. Você é o quê? Quente. Significa que você está buscando o Senhor com determinação. Mas o texto diz, o morno, Deus vomita pela boca. Sabe o que isso quer dizer? Ser morno é ser alguém que esteve, certo, muito perto de Deus. Imagina a questão do vômito, certo? Não o vômito em si, mas imagine como é processado o vômito quando nós estamos passando mal e nós vamos vomitar. Aquilo esteve dentro de você, certo? Aquilo estava lá. E o que acontece? Aquilo saiu de você. Nós estamos falando então de alguém que esteve perto de Deus, mas muito perto, nas entranhas de Deus. Mas essa pessoa escolheu colocar o quê? Um pouquinho de água quente e um pouquinho de água fria, que no caso é decisões que são entregues a essa vida e decisões que são perto de Deus. Deus simplesmente junta essas duas coisas e joga a pessoa para fora, dizendo, eu não tenho parte com
obediência seletiva. A obediência ou ela é completa ou ela não é obediência. Meia obediência não basta em nenhum aspecto da minha vida, da sua vida. Se for para escolher Jesus, escolha Jesus de verdade, que você vai ver Ele fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Eu te garanto isso. E se você escolher Jesus, fazer orações e ficar nessa posição, você vai começar a ter uma vida de fé que você mesmo vai começar a se assustar. Porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. E você mesmo vai começar a se assustar como Deus começa a colocar as coisas no seu caminho. Quando você estava precisando de uma coisa e Deus coloca aqui, as coisas vão fluindo ali, Ele começa a te dar discernimento para você andar na direção certa, Ele começa a te dar sabedoria para você saber a hora de parar, Ele começa a abaixar a sua ansiedade para você começar a esperar um pouquinho mais, para você entender que tem um tempo para tudo, sabe? As coisas tudo vão fazendo sentido. Você já viu quando você assiste lá o filme do Homem-Aranha, né? Na hora que ele ganha os poderes, quando ele consegue, né, ouvir mais longe, não sei se é o Homem-Aranha, mas esses dias eu assisti um filme aí que é desse jeito. Aí o cara é picado, foi um cara picado por um morcego. O cara consegue ouvir, aquilo ali abre, dilata, sabe? Dilata também a visão, sabe? É isso que acontece quando a gente toma a decisão de seguir a palavra de Deus, sabe? Literalmente é como se Deus abrisse a sua mente, dilatasse a sua mente para você enxergar a vida por uma outra perspectiva que você não conseguia ver. E só vai ser possível você ver porque agora, né, espiritualmente você está vivo. Então, as decisões que tomamos nos trazem vida espiritual. Então, eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo que Deus ele ainda tem a promessa, Ele ainda disse, né? O verso final é: ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero terminar aqui só explicando isso, porque a verdade é que essa promessa aqui de Deus nos dar a terra não é uma promessa para nós, claro, né? É uma promessa para o povo de Israel. Por isso que quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, é bom você procurar a ajuda de alguém que sabe. O capítulo 28 ele é muito usado por pessoas que gostam de enganar as outras, né, no que a gente chama de teologia da prosperidade. O capítulo 28, que fala sobre as bênçãos, sobre que você vai ser próspero, que você vai prosperar em tudo quanto é lugar, aquilo ali é uma promessa para os judeus. O que a gente tira do capítulo 28 para nós? A gente tira essa questão da obediência e a gente sabe que o que Deus nos prometeu está em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Se puder, coloca na tela, por favor, verso 3 e 4. A Bíblia vai dizer que o Senhor já liberou nas regiões celestiais toda sorte de bênção para nós. Então hoje nós não estamos esperando uma terra igual Israel estava esperando, certo? Mas nós estamos o quê? Estamos esperando justamente isso, para que a gente possa se apossar dessas bênçãos espirituais que já foram liberadas. Deus já liberou para a gente viver elas aqui. Não deu para colocar aí não? Oi? Efésios 1. Então, é isso que a gente deve entender. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração sobre isso? Verso seguinte, por favor, Roberto. Desculpe, o verso anterior. O anterior a esse. Isso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é uma promessa de Jesus para nós, não de salvação, mas uma promessa que é feita, e Paulo diz ela, de que Cristo vai cuidar de nós e nos abençoar com as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Então nós não estamos esperando a terra de Canaã.
Nós estamos o quê? Aguardando essas bênçãos de Deus nos alcançar, para que a gente possa ficar firme até o final, e acima de tudo, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação eterna da nossa alma. Um dia nós vamos morar no céu. Vamos fazer uma oração nesse momento, antes de louvar o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesse momento, pela oportunidade, ó Deus, de termos essa situação diante de nós. O Senhor coloca caminho de bênção e de maldição diante de nós. E o Espírito Santo vai nos ajudar a andar no caminho da bênção. Porque o Senhor diz: vocês não sabem orar, mas o meu Espírito ajudará vocês, até com gemidos inexprimíveis, a orar. Porque o Consolador vos será dado, disse o Senhor Jesus. Porque eu partirei para o céu, mas será enviado o Consolador, o Espírito Santo, que vos lembrará de todas as palavras quanto vos tenho ensinado. É esse Espírito Santo que nos dá a direção, que abre a nossa visão. É esse Espírito que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento. É esse Espírito que nos ajuda a romper certos tipos de relacionamentos, certos tipos de vínculo. É esse Espírito que nos ajuda a tomar decisões para firmar certos tipos de vínculo, certos tipos de aliança. E nós devemos então entender que Deus é o Senhor da nossa vida, e a vontade dele é boa. Graças a Deus que Ele cuida de nós enquanto nós estamos em vida. Deus é tão bom que Ele nos prometeu o céu, e só aí nós já poderemos nos alegrar todos os dias, toda hora, porque o céu nós viveremos lá eternamente. Moisés disse no Salmo 90, que nessa terra a gente vive 70, 80 anos, e depois a gente parte. E depois disso, aqueles que crerem em Jesus vão ter com Deus para sempre. Aqui nessa terra as coisas passam rápido, mas mesmo assim o Senhor nos prometeu que liberaria as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos acesso aos frutos do Espírito Santo. Deus nos capacita a ter paz, a amar, a ter fidelidade, a ter lealdade, a ter domínio próprio, a ter tranquilidade, a fugir de tudo aquilo que traz no nosso coração aflições, sentimentos de desastre, de ciúmes, de invejas. Deus nos dá o fruto do Espírito, Ele nos dá os dons espirituais, Ele nos dá a oportunidade de orar e ficar pertinho dEle, porque a oração é isso, é estar bem perto de Deus, falando com Ele. Obrigado, Jesus, porque as Tuas promessas são infinitas e nós não temos palavras para dizer. O Senhor Jesus disse que o ladrão, os mentirosos, vêm para roubar, matar e destruir, mas Cristo Jesus veio como pastor para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus nos ensinou a como viver. Por isso Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou ensinar vocês a viver. Vou tirar o peso dos ombros, o fardo pesado, e colocar um fardo leve e suave. Jesus não só nos disse: vocês irão para o céu, Ele também disse: eu vou ajudar vocês a continuarem caminhando, até que chegue o dia em que vocês vão ter comigo, e vão morar por toda a eternidade nos lugares celestiais. Deus é muito bom, maravilhoso é o Senhor. Ele constrói um caminho para nós no meio do deserto. Por isso, o profeta Isaías, ele disse: esqueçam das coisas que ficaram para trás, porque eis que Deus faz um caminho novo. Ele abre um caminho no meio do deserto e coloca uma fonte de águas, para que assim você possa beber e se saciar. Porque então agora você é nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e Deus fez tudo novo. Ele não está cobrando de nós perfeição. É por isso que aqui nas leis de Moisés, ninguém nunca conseguiu cumprir todas elas, porque o ser humano é pecador. Mas em Cristo Jesus hoje, por meio da justiça de Cristo, que se entregou por nós naquela cruz, nós temos agora a oportunidade de viver um caminho de vida, um caminho de bênção,
porque o Espírito Santo, ele é o selo no nosso coração, testificando que Jesus Cristo veio, nos salvou e está cuidando e guiando a nossa vida. É por isso que diz, Jesus, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado à direita do Pai. E sempre que o inimigo se aproxima do Senhor Deus para nos acusar, nós temos esse advogado que está do nosso lado dizendo, eles podem falhar, mas existe arrependimento ali naqueles corações regenerados. E esse pecado que o diabo nos acusa, Jesus simplesmente levanta as mãos e mostra os cravos que foram enfiados nas mãos dele e dizem, o preço foi pago, o preço de sangue foi pago. E é por isso que essa pessoa, esse homem e essa mulher não podem ser punidos por esse pecado, porque eu entrei no lugar deles, eu me coloquei no lugar deles, e hoje eles vivem, eles falham, mas eles se colocam de pé porque eles pedem perdão no meu nome a Deus Pai. Dessa forma, Deus Pai subjuga Satanás batendo o martelo, dizendo que a vitória já é nossa por meio de Cristo Jesus. Os demônios não podem contra nós, o pecado não pode contra nós. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus, glória a Deus. Vamos cantar um hino nesse momento. Vamos cantar. Glória a Jesus.